Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Souza, sou engenheiro mecatrônico e esse vídeo é para explicar, ensinar a vocês a basicamente duas coisas: como saber as bobinas de um motor de passo. No meu caso, esse aqui é um motor NEMA 17 de 6 fios, e como testar ele sem nenhum tipo de drive, sem nenhum microcontrolador, apenas usando um capacitor, uma protoboard, jumpers e um transformador de 220 volts para 12 volts alternado, né? Sem nenhum tipo de retificação aqui. O transformador sozinho aqui. No caso, não sei qual é a sua rede aí, mas se for de 110 para 12 volts. No caso, esse daqui dá 14 volts, tá? Tanto faz. Essa aqui é uma caixa de gambiarra, de teste de gambiarras que eu fiz. Tem no meu canal aí, quem se interessar, tem um circuito explicando tudinho aí. É muito útil essa caixa aqui pra gente fazer teste, né? Lembrando que aqui é tensão de 220 volts, tem que ter muito cuidado. Então, se você é menor de idade, tenha muito cuidado em fazer esse teste. Peça um adulto aí para te ajudar. Então vamos lá. Eu fiz aqui todo o passo a passo de como a gente pode fazer, né? O esquema de pinos de motores GEMA, motores de passo em geral, né? Serve para qualquer tipo de motor de passo. A gente descobrir quais são as bobinas desse motor para poder no futuro controlá-lo com algum microcontrolador. Então esse motor aqui, no meu exemplo, eu chamei de motor 1 porque eu tenho mais 4 motores desse que eu ainda vou descobrir os pinos e fazer o teste nele para ver se estão bons. Então os pinos aqui eu numerei da seguinte forma: o 6, o 5, 4, 3, o 2 e 1. Então eu numerei assim, ó. Aqui é mais à direita, é o pino 1. Então vai seguindo, né, até o pino 6. Eu achei esse conector e coloquei aqui, ficou mais prático de fazer o teste. Então, mas aqui como eu dei uma volta nele aqui, né, eu girei o conector, então o pino 1 ficou aqui, 2, 3 até o 6, o último aqui, pino 6, certo? Aqui é o 6, que é esse fio amarelo aqui. O 1 é o fio laranja, o 2, esse fio aqui é o 3, porque a gente vai ver aqui que eu marquei o 2 e o 5 porque eles, apesar desse motor ter 6 pinos, 6 fios, esses fios aqui a gente vai ver que o 2 e o 5 não são utilizados, ou seja, eles são apenas fios de sustentação. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Primeiro você tem que saber da teoria de motores de passo. Existem motores de passo do tipo bipolar, onde ele é construído dessa maneira, né? Que é o motor, e aqui são as bobinas, o enrolamento de uma bobina e o enrolamento de outra. Esses polos aqui é o que a gente tem que descobrir no nosso exemplo, né? Será que aqui é 1, aqui é o 2, aqui é o 5, aqui é o 4? Não sei. A gente vai ter que usar o multímetro na escala de 200 ohms. E o segundo tipo de enrolamento de motores de passo é o chamado unipolar. Geralmente esse bipolar aqui são de 4 fios e o unipolar são de 5 ou 6 fios ou mais fios. É bem mais complexo. Tem que dar uma estudada na teoria. O Fernando Caire tem uma abordagem muito boa desse tipo de motor aqui, como saber a construção dele. Então eu montei aqui a minha tabela, né, do pino desse motor com 6 pinos, 6 fios. Aqui os testes de medição de resistência com o multímetro, onde você vai fazer a alternância, né? Você vai pegar o pino 1, esse 1, é porque é o pino 1 e o 2, tá? Então você vai pegar a sua ponta de prova lá no motor, no pino 1 e no pino 2, e vai verificar se ele apresentou alguma resistência. No meu caso aqui ele deu 0 ohms.
Aí depois você vai pegar o mesmo pino 1 e vai alternar com quem? Com o próximo, que é o pino 3. E assim sucessivamente. Aí você vai ter que verificar qual desses deu algum valor de resistência. Então aqui a gente pode ver que apenas o pino 1 e o 2, ou desculpa, o pino 1 e o 3 deu uma resistência de 6 ohms, o resto foi tudo zero. O resto deu tudo zero. 0 ohms, então quer dizer que eles estão abertos. Aqui o 1 e o 2 está aberto, o 1 e o 4 está aberto, então não tem contato entre eles. E assim, o 1 e o 5 e o 6. Apenas entre o 1 e o 3 que deu uma resistência. Então isso aqui significa que é uma bobina. Então o que a gente pode tirar de conclusão dessas medições? Que o pino 1 e o 3, ele fecha uma bobina do motor. Então já descobrimos aqui uma bobina. E ele não tem derivação, então provavelmente ele vai ser bipolar. Então falta descobrir esses dois polos aqui. Qual é nesse motor? Os pinos, né? Então a gente continuando, a gente agora vai pegar o pino 2 e alternar com 3. Por que com mais com 1? Porque com 1 a gente já sabe que é zero, né? Como são polos, resistência, se eu inverto os polos não altera o valor. Então eu já eliminei o 2 e 1 porque já tinha aqui. Então agora vai com 3, deu 0. Agora com o próximo, o 2 com 4 deu 0, 2 com 5 deu 0, 2 com 6 deu 0. Então esse pino 2, por isso que eu marquei ele aqui, ó. Ele não tem nenhuma conexão com os demais. Nem com 1, nem com 3, nem com 4, nem com 5, nem com 6. Então ele é apenas um fio neutro, não tem conexão física, é apenas de sustentação. Certo? Então na hora de controlar esse motor, esse pino 2 não vai ser utilizado por conta disso. Passando para o próximo, a gente tem um 3, né? O pino 3 agora alternando com 4. Por quê? Porque com o 3 eu já fiz ele com 2, né? Então não precisa mais. E eu não posso fazer o 3 com 3, né? Lógico, tem que tomar medida de resistência. Então, com 4 agora deu 0, o 3 com 5 deu 0 e o 3 com 6 deu 0. Então, não temos nenhuma conexão entre esses aqui. Então, passando para o próximo. Mas a gente sabe que esse pino 3, ele faz parte de um polo, né? Agora vamos ver o 4. O 4 agora a gente vai fazer com 5. Porque o 4 com 3 já deu 0. Então o pino 4 e o pino 5 medindo a resistência deles, né? Eu acredito que todo mundo aqui sabe medir resistência, né? Se você não souber, pode dar uma pesquisada na internet. Então deu 0. O 4 com 6 deu 6 ohms. Então o 4 com 6 é uma bobina também. É a próxima bobina. Então a gente anota aqui. E o 5 com 6 por último deu 0. Então pino 5 não tem nenhuma conexão também. Ele não tem nem com 4, nem com 6, nem com 3, nem com 2 e nem com 1. Então a gente conclui, por isso que eu circulei aqui, que ele é um pino neutro também. Ele não tem nenhuma conexão física, então ele é apenas para sustentação da construção do motor, né? Mas no controle ele não vai ser utilizado. Então a gente pode concluir que o motor 1, que eu chamei esse motor, é bipolar, do tipo bipolar, e os pinos de 2 e 5 não tem nenhuma conexão física, são apenas fios de sustentação. Então é assim que a gente descobre os pinos de um motor, né, os polos da bobina de um motor de passo. Isso serve para qualquer tipo de motor de passo. Lembrando que esse daqui foi bipolar, como a gente viu, descobriu. Mas pode ser que vocês peguem um motor de 5, 6, 7, 8 pinos e você tenha uma construção diferente. Então o modo de controlar dele também muda. Esse daqui também já tem um tipo de controlador diferente.
tempo. Por isso que é muito importante você saber qual é o seu tipo de motor, se é bipolar ou unipolar, e quais são os pinos dessas bobinas. Então você anota isso, toma nota em relação a isso. E o próximo passo agora desse vídeo é para te ensinar como você pode testar esse motor para ver se ele realmente está bom, não apenas só medindo a resistência das bobinas, mas sabendo se ele está girando certinho, sem usar nenhum tipo de microcontrolador, né, como o PIC, como o Arduino, Raspberry, e outros tipos de microcontroladores. Então apenas usando como eu falei, um trafo, né, um transformador de 220 ou 110 para 12, 14 volts, protoboard, um capacitor de 470 microfarad, né, jumpers, um conector assim, se o seu motor não tiver os fios já pino direto, no caso esse daqui, esse conector eu encaixei aqui, os pinos ficam no motor. Se ele não tiver, você vai ter que te arrumar um conector aqui com os números de pinos, né? No caso, esse aqui são 6. Mas geralmente os motores mais antigos, os fios são direto. Então vamos lá para o teste. Como a gente pode testar esse motor 1, né, que eu chamei capacitor e transformador de 12 volts AC, né, alternado. Ou seja, de modo geral seria como testar um motor bipolar de 4 fios sem microcontrolador. Lembrando, pessoal, esse vídeo aqui é para motores bipolares, né? Ou seja, de 4 fios, como a gente viu. Apesar que esse aqui tem 6, mas a gente viu que o pino 12 e o 5 são inúteis, né, para o controle. Então, você já sabe como tá os polos do seu motor. Então, é daquele desenho que a gente tinha descoberto. Então aqui a gente tem o polo 1 e 3 formam uma bobina, e o polo 6, 4 e 6 formam outra bobina. Então como é que a gente pode testar ele? A gente tem que jampear esses dois polos aqui, ó, de bobinas diferentes, né? O 3 e o 4. Colocar no negativo do capacitor de 470, um capacitor eletrolítico, né, normal. E esse polo positivo a gente joga para um comum de uma chave. É uma chave que essa alavancazinha aqui, essa alternância vai fazer com que o motor gire para o sentido horário, e no outro, quando você alternar aqui para outro polo, ele vai girar no sentido contrário, anti-horário. Então a bobina aqui, o polo 1 da bobina vai para esse jumper aqui da chave e para o meu transformador, para um dos polos do meu transformador. Como não tem polaridade, pode ser qualquer um dos polos, certo? No meu caso tá aqui, ó. Aqui tá entrando a rede de 220 lá da caixa, e aqui é os meus 14 volts, esses fios aqui que tá indo lá para o protoboard para fazer a conexão com o motor, né? E aqui do pino C, do polo 6 do motor, está vindo também para um jumper da chave. Essa chave é tipo gangorra, né? Ela alterna aqui. E também está indo para o 12 volts, já um polo do transformador. Então como a gente pode simular isso, né? No caso eu usei a nomenclatura aqui, já está rodando. Eu estou usando o Proteus 8, é um software, né? Quem não conhece, esse software aqui, é o Proteus 8 profissional. Então deixa eu pausar aqui a simulação. Então aqui, quem não conhece como se faz para simular, você vai ter que vir aqui em Components Molder, né? Nesse símbolozinho aqui, vem na letra P, e ele vai pedir para você entrar com as keywords, as palavras-chave, né? Para você procurar os componentes e jogar aqui no programa. Então
quem tiver curiosidade, esse aqui é o capacitor eletrolítico normal, comum, que você tem que alterar o valor dele aqui, depois só é dar 2 cliques, ele altera. Ele vem com 1 microfarad, você altera aí para 470 microfarad. O alternator, que na verdade é a minha fonte de tensão alternada, que também você dá 2 cliques nela, deixa esses valores aqui, ó, 12 volts, 60 Hz, bota essa amplitude e aqui frequência. Isso aqui é apenas a nomenclatura, e aqui é o valor real para ficar no programa de simulação. Aqui é a nomenclatura e o valor real é aquele que você coloca, né? E tem que mudar. Aqui tem um capacitor eletrolítico e o motor bipolar esse é chamado, esse motor aqui, ó, motor bistep, que você procura aqui, né? Você digita aqui, ó, motor bistep, ele já vai aparecer lá. Aí você só é clicar que ele já vem para cá, você arrasta, faz a organização aqui no software. Quem não conhece o Proteus, dá uma olhadinha na internet, tem muito vídeo. E aqui é a chave gangorra, né, que é o comum, que está vindo aqui do positivo do capacitor, para os jumpers aqui do polo 6 do meu motor, e o outro jumper está indo para o polo 1 lá do meu motor. Então esse motor, ele é o seguinte, quando você, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Quando você joga aqui o motor no Proteus, vou até aproximar aqui. Esse polo, desculpa. Esse polo aqui, esse polo aqui é a bobina enrolada que tem conexão com essa de baixo. Não é com a do lado, tá? Ele tem conexão com essa de baixo. A mesma coisa é esse. Esse daqui, esse polo tem conexão com esse. É o segundo, indutor, né? A segunda bobina do motor. E no caso é isso aqui, ó. Esse desenho aqui é como está lá no Proteus, para quando você for simular, fazer essa ligação correta, tá? Ele não mostra, né, o desenho com os indutores mostrando as bobinas, ele mostra só apenas esse círculo e os polos. Mas internamente é desse jeito aqui, o enrolamento das bobinas, certo? Pronto. Então agora vamos simular aqui. Sim, lembrando, né? Quando você coloca vou aproveitar isso que eu expliquei sobre as bobinas no Proteus, como é que ele simula. Eu vou dar 2 cliques nela aqui e ele vem desse jeito. Quer dizer, ele não vem desse jeito. Você coloca a tensão nominal de trabalho dele. No meu caso aqui é um motor de 12 volts para fonte de 12 volts, né? 12 volts AC. Aqui a resistência, pode deixar essa mesma. Você deixa esses valores aqui, dá um OK. Então o nosso motor aqui está com esses valores, né? Deixa esses valores aqui. O capacitor você altera 470. A chave não tem nenhum valor para mudar. E aqui também você altera, coloca o nome, né, do objeto. Aqui é uma parte de referência também, coloca só para indicar que é 60 Hz, tá ligado diretamente no 220. Aqui é amplitude 12 volts e 60 Hz. Isso aqui você altera. Tem que deixar assim, 12 volts, né, que é o real aqui do transformador que a gente está usando na prática, né. Pronto, então colocar aqui para simular. Então ele já está girando, ó, girando no sentido anti-horário. Por quê? Porque a chave ela tá para o polo 6. Quando eu mudar aqui para a chave para o polo 1, isso aqui, ó, indo aqui para o polo 1, ele já inverteu o sentido de rotação, sentido horário. Então vamos ver isso daí aqui na prática, né? Eu vou ligar a minha caixa, vou ligar 220 aqui, muito cuidado nessa hora. Já liguei, o motor já começou a girar. Ele está para o sentido anti-horário, então quer dizer que o sentido anti-horário é quando o polo, a chave está jampeada para o polo 6 aqui, ó.
Anti-horário. Então vamos ver esse polo. Então o capacitor, o jumper ele vem do capacitor, né? O positivo do capacitor. Como não tem a chave aqui, então ele tá vendo aqui, eu só fiz tipo aqui a chave, né? Ele tá nessa posição com o polo 6, aqui esse fio amarelo aqui, que está indo lá para o pino 6, que é essa daqui. Então ele está girando no sentido anti-horário. Quando eu mudar o meu jump da chave, ele fica assim, pessoal, porque ele fica tentando ir para frente e para trás, né? Porque ele não está jampeado o polo positivo aqui do capacitor. Então eu vou colocar agora no polo 1. Pronto, coloquei no polo 1, como se fosse assim a chave gangorra lá. Então eu vou mudar aqui também. Polo 1. Pronto, agora a corrente tá vindo por aqui, né? Tá indo para a fonte. Tá no polo 1, então ele tá indo para o sentido horário. E realmente o motor foi para o sentido horário, porque o fio azul aqui é o que vem do capacitor do positivo, né, o jumper, e ele tá pegando aqui na fonte, né, aqui nos 12 volts aqui do transformador, e esse fio laranja é no pino 1 lá do meu motor, né, aqui no pino 1, primeiro pino. Então ele pode perceber que a simulação está batendo com o real aqui na prática. Então essa é uma maneira de vocês testarem seus motores. É muito útil quando você quer testar, por exemplo, você desmonta uma máquina, uma copiadora que tem muitos desses motores, alguma coisa, e você não sabe se aquele motor está bom e você não tem um microcontrolador na hora, você não tem um driver. Então, com materiais simples, um transformador que você acha muito fácil, uma protoboard, um capacitor, fios, um multímetro. Então, só ter muito cuidado na hora de ligar esse transformador, né? Se você, como eu falei, se você é menor de idade, peça ajuda a um responsável. E também, se você quiser, pode fazer essa caixa aqui, porque se esse transformador, se você não souber se ele está bom ou está em curto, ele aqui tem uma lâmpada série que faz com que a lâmpada acenda e não dê um curto na sua residência, né? Na instalação elétrica da sua casa. Então é muito útil aqui também para o controle, né? Você pode desligar qualquer problema, você pode desligar rapidamente. Tem um disjuntor aqui de proteção, tem a lâmpada e fica uma coisa bem segura. Então mais uma vez aqui, vou mudar o sentido de rotação. Mudei no sentido anti-horário, no polo 6, né? Agora vamos colocar no pino 1. Não, o motor ele não gira porque ele fica indo para frente e para trás. Pino no sentido horário. Pino 6. Certo, pessoal? Então tá aí o vídeo. Eu agradeço. Dá um recomende, um like, eu agradeço muito. Depois, futuramente, eu vou procurar saber como a gente pode fazer o teste do motor de 5 ou 6 pinos, né? Seria um motor realmente unipolar. Esse aqui é um motor bipolar, apesar de ter 6, como a gente viu. 2 são inúteis para o controle. Então ele é um motor bipolar, NEMA 17 esse daqui.